Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui juntos, mais um devocional comigo. Hoje a gente vai continuar estudando a história de José e eu estou muito feliz com a presença de vocês. Eu estou aqui gravando esse vídeo, como vocês sabem aí, mas estou online com vocês no chat. E eu sei que vocês vão estar comigo, então por isso já estou falando aqui que eu estou agradecendo a presença de vocês. E a Isabela do futuro vai comentar aí no chat também, agradecendo a presença de vocês aí, porque ela vai estar sabendo quantas pessoas vão estar online nesse momento da estreia do vídeo. E seja muito bem-vindo vocês também, que está assistindo o vídeo aí depois, que vai ficar salvo no canal. Eu estou muito feliz que vocês estão gostando, estão acompanhando. E lembre-se, claro, de deixar o seu like no vídeo, compartilhar e comentar também para eu poder saber o seu nome, para eu poder ver a sua fotinha lá e as visualizações não serem só um número, serem pessoas realmente. Fica bem mais fácil para mim entender isso, viu? E ó, ontem a gente estudou o capítulo 41, que contou pra gente já assim, uma história aí, uma jornada do herói, sei lá, um resultado muito interessante que aconteceu na vida de José. De escravo, ele saiu para governador do Egito, pelo procedimento dele, por como ele se comportava, como ele mostrava que Deus estava com ele. Então, aconteceu essa reviravolta na vida dele. Só que ficou faltando resolver uma coisa, né? E o negócio lá dos irmãos, essa grande injustiça aí que tinha acontecido, o fato dele não encontrar mais com os pais dele e tal. Como que ficou isso aí? A Bíblia vai deixar pra lá? É isso aí, tá bom, já virei governador do Egito, tá ótimo. Como que vai ser isso? Isso que a gente vai ver hoje. Aí hoje a gente vai estudar dois capítulos, capítulo 42 e capítulo 43. São um pouquinho grandes, os capítulos assim. Assim, na verdade não são grandes, mas nos nossos estudos aqui a gente está acostumado com os capítulos menores e tal, e a gente lê um só por dia. Mas como a gente quer evoluir as coisas, então estou trazendo para vocês aqui dois capítulos para vocês verem também que não é muita coisa. Dá para ler tranquilo, praticamente no mesmo tempo que a gente lê o outro, principalmente que é uma história, então a leitura vai mais fluida, né? Nas cartas de Paulo, por exemplo, a gente parava muitas vezes porque tinha ali vários temas para serem abordados e tal. Então, assim, não se preocupe que não vai ser tanto texto, não vai ser cansativo, vai ser legal. Então já deixa seu like se não deixou ainda. Confia que vai ser muito legal isso tudo. Vamos então fazer uma oração, como sempre, oração, leitura da Bíblia e reflexão, para a gente fechar nosso devocional com tudo aí, com esses 3 passos super importantes, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu de vida e saúde o bastante para a gente poder estar aqui juntos estudando a sua palavra. Eu sou infinitamente grata ao Senhor por cada pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, que está engajando nesse estudo da vida de José, e nós pedimos que ele possa ser um marco na nossa vida, que tanto para quem já conhece a história, possa ser uma forma de relembrar a história e da pessoa conseguir tirar novas lições e refrescar a memória também sobre outras lições que ela já tinha aprendido sobre a história, e também abençoe aquela pessoa que nunca tinha ouvido falar da história de José ou ouvido muito pouco, e que essa história possa marcar a vida dessa pessoa, que ela possa sempre lembrar dessa história, ter essa história no imaginário dela para algum momento que ela passar alguma situação parecida, ela poder se lembrar como uma pessoa que confia em Deus age diante das situações, das dificuldades da vida, assim como a gente tem aprendido que José fez. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e nossa mente também para aprender um pouco mais sobre essa história hoje e aprender novas lições. Abençoe a cada um aqui e nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, até aquelas que a gente se esquece de agradecer. É isso que nós te pedimos e agradecemos também em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então para a leitura, capítulo 42 de Gênesis. O título é assim: Os irmãos de José no Egito. Eita! Então ontem a gente já viu que o Egito estava ali com fartura porque José foi um ótimo administrador. Só que os
países em volta ali, as regiões em volta, os povos ao redor estavam passando muita dificuldade, porque estava nos 7 anos ali de seca. E então aqui já dá um spoiler pra gente, que os irmãos de José vão parar no Egito também. Por que será? Vamos ver. Quando Jacó, pai de José, Jacó, que também é Israel, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Engraçado o jeito que ele fala, né? Porque vocês estão aí olhando um para o outro, esses seus à toa. Vocês estão tudo muito à toa aí. Olha, eu já ouvi falar que tem comida lá, vai lá buscar. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Então, vou até voltar aqui na genealogia que eu tenho para mostrar para vocês. Ó, eu acho que vai ficar ao contrário aí no vídeo. Mas tem Jacó, ele tinha quatro mães ali dos filhos dele, né? Então, Lia tinha esses aqui, Zilpa tinha esses, Raquel tinha José e Benjamim. E Jacó, ele amava mais a Raquel. Eu acho que a gente precisa estudar a história de Jacó. Então, em algumas semanas a gente vai estudar a história dele também, porque é muito legal. Então, Jacó, ele amava mais a Raquel, e isso também fez com que ele amasse mais a José, e José também tinha um irmão mais novo, que era Benjamim, filho da mesma mãe. E esse irmão aqui é que Jacó não quis deixar ir com os outros irmãos, porque ficou com medo de perder ele também, já que na cabeça dele José tinha morrido, né? Que os irmãos tinham contado mentira lá, falado que José morreu e tal, que uma fera atacou ele. Então, você vê, né, como que Jacó ele realmente dava preferência aqui para Raquel, José e Benjamim. E é um exemplo a não ser seguido, né? É por isso que eu quero contar para vocês também a história de Jacó, porque dá para aprender muita coisa também com essa situação aqui, dessas 4 mulheres, os filhos e tudo mais, e aí a gente vai entender um pouco mais de por que Jacó tinha tanta preferência aqui por esse núcleo aqui da família. Vamos lá então, ele não deixou Benjamim ir junto e foram só os outros 10 filhos. Verso 5. Os filhos de Israel, tá vendo como que a Bíblia sempre usa os dois nomes? Jacó, Israel, porque são a mesma pessoa. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Lembraram de alguma coisa aí? Isso lembrou vocês de alguma coisa? Já vou até mostrar o que eu fiz na minha Bíblia aqui, ó. O sonho de José acaba de se concretizar. Como ele era o governador do Egito, quando os irmãos foram para comprar lá as coisas, eles tiveram que se prostrar diante de José. Olha aí, gente, olha isso. Eu até fiz um lettering aqui na minha Bíblia que eu amo fazer. Ó, eu amo esse lettering porque ele diz assim, ó: ninguém pode frustrar os planos de Deus. Os irmãos de José, por ódio dele, fizeram essa maldade com ele. Mas a gente vai ver no final da história como que Deus usou José para cuidar da família dele e para cuidar desse povo que seria depois, né, o povo de Israel, as 12 tribos. E ninguém pode frustrar os planos de Deus para você. Ainda que a pessoa queira te prejudicar muito, ainda que a pessoa tenha ódio de você, ainda que a pessoa minta, te passe a perna, ainda que, como a mulher de Potifar também,
minta sobre você, te acuse injustamente, ainda que você seja preso injustamente. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Já era plano de Deus que José fosse governador do Egito. E não há o que alguém possa fazer que possa frustrar os planos de Deus. Não existe isso, né, para você. Por isso que é tão importante a gente ter essa confiança em Deus como José teve. Olha isso, gente. O sonho maluco de José acaba de se concretizar aqui. Vamos ver a continuação. Verso 7. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Olha isso. Eles ali falando com o próprio José, né? E falando que ele morreu. Gente, é uma coisa impressionante essa história. Verso 14. José tornou a afirmar: E como lhes falei, como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. Olha José, hein? No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida. Peraí, vamos voltar, né? No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. José estava testando os irmãos ali mesmo, né? Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Então, os irmãos, eles ficaram, pelo jeito aqui, a vida toda se sentindo culpados pelos que eles fizeram, né? E aqui fala até uma coisa que a gente às vezes não para imaginar. Imagina José com 17 anos, vendo os irmãos ali querendo matá-lo, discutindo o que ia fazer com ele devia estar desesperado, gritando, chorando quando venderam ele, né? Pedindo misericórdia, pedindo pelo amor de Deus para eles não venderem. E aqui eles parece que ficavam com essa imagem na cabeça, né, do que eles tinham feito. E essa grande mentira que eles tinham contado para o pai levou a várias outras mentiras, né? Que eles mentiram aqui para o governador do Egito, não sabiam que era José, então mentiram que ele tinha morrido e tudo mais. Verso 22. Rubem, lembra lá de Rubem, né? O irmão mais velho que deu a ideia de não matar José, mas colocar ele no poço, porque depois ele ia resgatar José. E aí, quando ele chegou para resgatar, os irmãos tinham vendido. Rubem respondeu: Eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão
e mandou acorrentá-lo diante deles. Gente, olha isso. Olha que emocionante isso aqui, né? Os irmãos ali brigando entre si e José entendendo tudo, porque falava a língua deles. Mas quando José ia se referir, ia conversar com eles, falava lá por meio do intérprete, né? Falava lá a língua do Egito e tal, e ele entendendo tudo que eles estavam falando. E a gente vê também que José, ele estava muito emocionado, que ele saiu, foi chorar e depois voltou para continuar conversando com eles. Então, a volta para Canaã. Então, Simeão ficou lá preso e os outros irmãos foram levar comida e tal e voltar com o Benjamim. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: Que é isso que Deus fez conosco? Então ele já ficou com medo ali de ser acusado, né? Porque tanto o que ele tinha comprado estava ali, quanto o dinheiro que ele tinha pago estava ali também. Então ia ficar a impressão que ele tinha roubado. Você vê como que os irmãos estavam assim, com medo mesmo. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então, o homem que governa aquele país nos disse: Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Trago-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai, a Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: Podes matar meus 2 filhos, se eu não os trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Então Rúben puxando a responsabilidade para ele. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Então, olha como que, assim, Jacó, ele demonstrava preferência mesmo por esses filhos, né? E imagina como que isso era para os outros filhos deles. Então, assim, é uma lição importante como pais, né? Eu não sou mãe e tal, mas para a gente perceber que é perigoso demais o pai e a mãe fazerem isso, né? Que são a referência para aquelas pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo ali. Vamos para o capítulo 43. De volta ao Egito. Então, Jacó não deixou eles levarem até então aqui, não deixou levarem Benjamim, falou: não, meu outro filho já morreu, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com Benjamim e tal. E aí, verso 1 do capítulo 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Então, demorou um tempo ali, né, para eles voltarem para o Egito. Mas Judá lhes disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão.
Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causam esse mal? Contando àquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então, as perguntas de José aqui dá para perceber que ele, na verdade, estava querendo saber notícias, né? Só que ele estava meio disfarçado e os irmãos não perceberam. Ele queria perguntar assim: meu pai está vivo? Vocês têm outro irmão? Quer dizer, ele queria saber se o irmão querido dele, o caçula, ainda estava vivo, se estava tudo bem, né? Porque ele não tinha notícias há anos. No mínimo aqui 13 anos, né? Que com 17 ele foi para lá, com 30 se tornou governador. Aqui já tinha passado algum tempo que a gente não sabe, então assim, no mínimo 13 anos sem notícia nenhuma da família. Verso 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Tá vendo como que a fome realmente estava pesada mesmo? Era um ano de seca e estava em risco de todo mundo morrer aqui de fome mesmo. Era seca mesmo. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Olha aí o pistache, gente. O pistache tão famoso que aqui no Brasil agora tudo é de pistache. Tá aí, ó. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então Jacó se conformou ali, bom, vai ter que ser o jeito, é o único jeito que eu vou ter de salvar minha família, então fazer o quê, né? Se eu perder meus filhos, perdi. Para a gente entender como que era grave realmente a fome ali, porque Jacó, ele estava muito resistente, mas chegou um momento que ele viu que estava inviável mesmo, que estava correndo risco toda a família dele. Então era fome pesada mesmo. Então, os homens desceram ao Egito levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate o animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Então, José viu Benjamim ali, acredito que o coração dele já ficou naquela maior alegria, né? E aí até chamou as pessoas para fazer um banquete na casa dele. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo enquanto foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram, à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida.
Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Olha o medo que eles estavam, né? E tentando mostrar o máximo possível que eles eram honestos. E esse medo se justificava porque o Egito era o poder ali da época, né? Então, realmente eles estavam com medo. Do nada, esse cara tá levando a gente aqui para um jantar. Ah, isso é uma armadilha, gente. Ele vai levar a gente preso e tal, porque vai achar que a gente roubou. Então eles ficaram desesperados para explicar ali, não, a gente é honesto, olha aqui e tal. É até uma forma de José ver como que estavam os irmãos ali, se eles já tinham melhorado, né? Se tornado pessoas um pouquinho melhores depois do que fizeram com ele. Verso 23. Fiquem tranquilos. Olha o que o oficial de José falou. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, eu vou até circular aqui, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Olha isso. Primeira coisa que me impressiona aqui é que o oficial de José cria no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus dos pais de José. Para a gente ver que mesmo José estando agora numa vida boa, governador do Egito, com tudo nas mãos, com uma família, com filhos, ele não deixou de testemunhar de Deus, porque o oficial dele conhecia a Deus e conhecia esses irmãos, sabiam que eles eram dessa região, portanto eles criam no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, e falou, não, fiquem tranquilos, isso aí foi um milagre de Deus na vida de vocês, porque eu recebi a prata que vocês me deram, né? Deixa eu só colocar aqui para carregar, gente. Pronto. Eu recebi a prata que vocês me deram. Olha isso. Com certeza José fez ali um esquema para devolver a prata deles e tal, e não devolver a prata deles, ficar com a que eles pagaram, mas colocar ali o valor também, até para talvez testar os irmãos também, né? Continuando. Então o oficial soltou a Simeão, que tinha ficado preso lá, e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que ele iria almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Eu já fiz uma setinha aqui também e coloquei o sonho. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Olha como que José sentia falta do pai, né? Ele estava ali disfarçando, se segurando e tal, mas deu um jeito de perguntar sobre o pai. Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhes honra. De novo, o sonho de José aqui tornando realidade. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José se apressou em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Olha isso, né? Como que José estava emocionadíssimo com aquilo ali, de poder ver os irmãos. Estou aqui olhando para baixo, que eu estou grifando essa parte, porque ele estava sentindo mesmo pesar ali, né? Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele, em separados dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, e do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns aos outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros.
e eles festejaram e beberam à vontade. Olha que situação, imagina, essa situação aí acontecendo, a mesa ali, eles sendo organizados por idade, e eles, assim, sem entender nada. E é engraçado que eles não reconheceram José, né. A gente pode até estudar um pouco mais sobre isso, não sei se até na minha bíblia de estudo aqui vai falar, talvez José estava com algum traje ali diferente e tal, mas eu imagino, assim, que o maior fato de eles não reconhecer é que eles jamais imaginariam que seria o irmão deles ali, né. Porque quem imaginaria isso? Quem imaginaria que um escravo se tornaria governador do Egito? Ninguém. Então acho que até isso cegava eles de perceber. José, por outro lado, ele reconheceu os irmãos, né, a aparência deles e tudo mais. Então, interessante isso aqui também. Gente, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Amanhã a gente vai fechar o nosso estudo lendo mais 2 capítulos e entendendo o final aí dessa história. Não sei se você ficou curioso aí para saber o que que vai acontecer, se José vai se revelar para eles ou não. A gente vê que José ele estava aflito aqui, tinha que sair correndo para dar uma chorada e voltar, para não demonstrar ali para eles quem ele era. Então a gente vai ver tudo isso aqui. Então é isso, meu povo. Espero vocês amanhã para a gente finalizar nosso estudo. E mais um recado, você que não entrou ainda no grupo Lives da Isa, entra, porque lá no grupo eu consigo avisar vocês com antecedências das coisas, algum problema que acontecer, para a gente votar temas, votar horário das coisas, tudo é só lá nesse grupo, tá bom? Então é isso, tchau, povo, e até o próximo vídeo!